Boa tarde, queridos. Tudo bem por aí? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. É um privilégio sempre poder estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, passarmos algum tempo em oração, como é a proposta desse nosso momento aqui ao meio-dia. Sejam todos bem-vindos. Como eu estou gravando essa reunião de hoje, não vou cumprimentar um a um, como eu costumo fazer com alguns de vocês, né? Quando aqueles que aparecem aqui para mim. Mas nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a buscar ao Senhor em oração. Vamos pedir a Deus diretamente, vamos direto ao ponto, para que Ele fale conosco hoje, para que Ele dê para a gente mais uma vez o privilégio de ouvirmos a sua voz. Amém, queridos? Amém? Eu sei que já estão aqui no chat muitos pedidos de oração, vamos orar também por esses pedidos. E eu peço a vocês que orem, né? Estarei fazendo uma tomografia hoje, para que dê tudo certo, para que nenhuma anomalia seja descoberta, para que a gente possa ter saúde e certeza de que Deus ainda vai operar grandiosamente através da nossa vida, né? É assim que a gente deve viver. A gente deve olhar para a vida como uma oportunidade que Deus está dando para a gente de sermos bênçãos para aqueles que nos rodeiam. Então feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que mais uma vez manifeste a sua palavra entre nós com grande poder. Oremos. Amoroso Deus e poderoso Pai, é sempre tão bom, Senhor, pararmos para buscar a Tua presença. Aqui está a Tua igreja, essa igreja virtual que, mesmo em suas casas, em seu trabalho, na rua, no carro, neste momento para, Senhor, para buscar a Tua presença, para ouvir a Tua voz, para orar, para interceder. Deus de amor, nós te pedimos, unja-nos com Teu Espírito, Senhor. Renova essa unção do Espírito como todos os dias o Senhor tem feito. E antes de pedirmos outras coisas, Pai, queremos te pedir que examine os nossos corações, pois a Tua palavra será aberta. E nós não queremos recebê-la de forma indigna. Então lave nosso coração das impurezas, das imperfeições, dos pecados da mente, dos pensamentos, dos pecados praticados com nossa ação, ou através das nossas palavras, seja como for, Pai, que tenhamos pecado contra Ti, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifique de toda impureza, de toda imperfeição, para que possamos tomar essa refeição que é a Tua palavra de mãos limpas. Então lava-nos com o poder do sangue de Cristo, Pai. Aceite toda e qualquer confissão que esteja sendo feita agora e perdoa o pecado do Teu povo, da Tua igreja. Pai, nós também te pedimos que olhes com Teu olhar carinhoso e amoroso, Senhor, para todos os pedidos de oração que estão sendo postos, para aqueles que ficam nos corações, que não são escritos aqui, para as necessidades de todos aqueles que aqui estão entrando agora para ouvir a Tua palavra. Tu conheces a cada um, Tu sabes da necessidade de cada um, Pai. Então, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós te pedimos, atende, ó Senhor, a esses pedidos. E faça isso, Pai, como sempre o Senhor faz, conforme o Teu querer, usando sempre da Tua sabedoria e do Teu amor para conosco. O Senhor sabe o que é melhor para a gente. Nós entregamos nossas aflições, nossas angústias, entregamos nossos pedidos a Ti, Pai. Aceite também os nossos louvores, que pela intercessão do Espírito, nossos louvores possam subir ao Teu trono de graça como cheiro suave, Pai. E ao abrirmos a Tua palavra agora, que tenhamos o privilégio de ouvirmos a Tua voz. Ó Senhor, ensina-nos, educa-nos, Pai. Seja, Senhor, para nós um Pai diferente dos pais que conhecemos aqui no mundo, que são pais imperfeitos, que não aprenderam a educar. Seja para nós o Pai perfeito que precisamos, Pai. Esse Pai que corrige aquelas brechas que foram deixadas pela educação que recebemos de seres humanos falhos. Tenha compaixão da Tua igreja. Sabemos que todos nós somos fruto da relação que tivemos com nossos pais,
na infância e até a pré-adolescência. Nós não escolhemos a personalidade que temos, mas a partir de agora, conscientes de nós mesmos, te pedimos, Senhor, seja o nosso Pai, conduza-nos em tua direção, ajuda-nos a nos relacionarmos melhor com as pessoas que nos cercam e principalmente com a nossa família, que é o tema de hoje que nós vamos estudar, pois essas bênçãos te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Você viu o tema de hoje? Você entendeu errado. Não é que você entendeu errado o tema, não. O tema de hoje é a expressão você entendeu errado. Por que eu coloquei esse texto, esse tema hoje aqui pra gente? Porque tem afirmações bíblicas, até mesmo coisas que Cristo falou, que muitas vezes as pessoas entendem errado. E como a Bíblia não pode ser interpretada com base no único texto, a gente tem que sempre fazer aquele estudo que a própria Bíblia indica, que é um pouco aqui, um pouco ali. Então hoje nós vamos comparar um texto com outro, para que a gente seja capaz de entender o que Jesus quis dizer quando ele falou que nós, para segui-lo, precisamos aborrecer a nossa família. Não parece estranho? Aborrecer a própria família? Mas você vai entender da forma correta hoje. Em nome de Jesus. O texto, para a gente estudar, está no capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 25. Na realidade, vamos ler o verso 25 e 26. E aos que estão pondo na tela agora, o texto eu agradeço, tá bom? Vocês são sempre muito especiais nessa questão de nos ajudar aqui nesse momento. Muito bom, queridos. Vamos ler o que está escrito no verso 25 e 26 do capítulo 14 de Lucas. Olha só, tem muita gente entendendo errado isso aqui, viu? Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se para essa multidão, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a mãe e a mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nossa, forte isso aqui, não é, queridos? Muito forte. Todo aquele que quiser seguir ao Senhor, olha o que ele diz, vou repetir. Se alguém vem a mim, verso 26, e não aborrece seu pai e a mãe, e a mulher, e aos filhos, e aos irmãos e às irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Eu vou direto com você para o comentário bíblico. Olha só. Essa palavra aborrecer aparece aqui como um exagero. Não porque Jesus quis exagerar, mas porque na sua época, diz o comentário, era natural usar-se o exagero para enfatizar uma ideia. E a gente vai ver qual é a ideia que Cristo quer enfatizar aqui. Aqui está dizendo assim, ó, no mundo de Jesus, o exagero era usado com frequência para enfatizar uma ideia. Não é preciso demonstrar aborrecimento, mas sim colocar Jesus em primeiro lugar. Porque aborrecer pode implicar na acusação de estarmos desprezando a nossa família. E esse aborrecer aqui não é desprezar a família. Então a gente, para entender isso aqui, precisa ler um outro texto. Lembra que eu falei, para interpretar a Bíblia, a gente precisa ler um texto e comparar com outros, um pouco aqui, um pouco ali. Então, veja o que está escrito lá em 1 Timóteo 5, verso 8. Isso aqui é pesado, hein? 1 Timóteo 5, verso 8. Olha esse texto aqui, queridos. Está escrito assim, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus,
e especialmente dos da própria casa, têm negado a fé e é pior do que o descrente. Muito pesado isso aqui. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então será que Jesus estava dizendo lá, em Lucas, será que Jesus estava dizendo que nós devemos descuidar, desprezar os da nossa família? Não era isso que Jesus estava dizendo. Então é por isso que faz sentido o que o comentário traz para a gente aqui. Jesus estava querendo dizer para aqueles que lhe estavam ouvindo que Cristo deveria ser a prioridade, Deus deveria ocupar o primeiro lugar. Agora tem uma coisa interessante que você precisa entender hoje. Eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer. Olha só. Eu escrevi aqui, ó. Muitos tratam os familiares como inimigos dentro de casa e são extremamente dóceis com os de fora. Ainda há pouco tempo, alguém que me procurou para terapia me contou uma história de um pai religioso, alguém que estava dentro da igreja, que era considerado homem de Deus pela igreja inteira. Era alguém que agredia a esposa com violência e fazia isso costumeiramente. Alguém que parecia ser de Deus na igreja e que era respeitado como homem de Deus, mas era extremamente agressivo com a esposa. Batia mesmo, não era só com palavras, não. Eram palavras e agressões físicas. Eu conheço uma história parecida com essa. Meu pai foi assim. Não dubiamente, mas meu pai também cometia o pecado da agressão. Glória a Deus que quando ele se converteu e foi batizado, ele abandonou essa sua prática, tanto de trair a minha mãe, de ser infiel para com ela, como de agredi-la. O evangelho transformou o meu pai. Mas sabe, queridos, há pessoas que, mesmo dizendo que foram alcançadas pelo evangelho, não foram ainda, porque tratam os seus dentro de casa com violência e agressividade verbal. Eu não sei se você já sentiu isso, mas isso é meio que natural na maioria das pessoas, inclusive dos crentes, queridos. A gente tem muita paciência com os de fora e a gente tem todo o cuidado para não magoar os de fora, mas quando nós somos ofendidos em casa por alguém que está ali no cotidiano com a gente vem com 3 pedras na mão e a gente reage de forma mais violenta, a gente não tem aquele cuidado que muitas vezes devemos ter, a gente não tem aquele cuidado que a gente tem com as pessoas de fora e que deveríamos ter com os de dentro de casa. A palavra de Deus é forte ao dizer, aquele que negligencia os de casa, que trata mal os de casa, olha que expressão forte que nós lemos, negou a própria fé, e é pior do que o descrente, do que o que está no mundo e que assume o pecado deliberadamente. É pior, queridos. Então, para que você entenda perfeitamente o que Jesus quis dizer aqui, que eu também anotei, é que quando você vai procurar o significado da palavra aborrecer, ela tem 2 formas de ser compreendida. A primeira forma é quando você desgosta de alguma coisa, simplesmente. Você desgostou, você aborreceu, você tem ojeriza a alguém ou alguma coisa, você está aborrecendo aquilo. A outra forma de entender a palavra aborrecer é de forma indireta. É um verbo que pode ser conjugado de forma direta e indireta. E como é que ele é conjugado de forma indireta? É quando você provoca nas pessoas esse aborrecimento. É quando você provoca nas pessoas aversão. É quando você provoca nas pessoas o ódio causado porque você é um servo de Deus. Agora fica mais fácil você entender. Aborrecimento aqui não é só você desgostar de alguém ou desprezar alguém aleatoriamente, indiscriminadamente. Não.
Aborrecer aqui, nesse contexto de Jesus, é ser odiado pelos da própria família porque escolheu a fé. E aborrecer a vida é desgostar-se da vida, é o segundo significado da palavra aborrecer, é desgostar-se da sua própria vida em nome da honra do nome do Senhor. Ou seja, se a minha vida despreza o Senhor, aborrece ao Senhor, eu devo aborrecer a vida. Se a minha família aborrece os caminhos do Senhor, aí sim eu devo aborrecer essa conduta da minha família. Então, para que você entenda o que Jesus está falando, é necessário que você entenda também a forma como esse verbo é aplicado. Porque quando o Senhor disse assim, ó, vocês serão odiados por causa do meu nome, ele está falando de aborrecimento. As pessoas aborrecerão vocês por causa do meu nome. Se isso acontece em casa, numa casa dividida principalmente, porque Jesus não está falando aqui de uma casa que está em comum acordo no serviço ao Senhor. Está falando quando nós vivemos dentro de uma casa que está dividida. E ele disse em Lucas 49, Lucas 12, verso 49, se não me engano, ele diz assim que não veio trazer paz, mas espada, ele veio lançar fogo realmente sobre a terra, colocar filho contra pai, pai contra filho, mas não é que ele veio causar inimizade. Ele está dizendo que o evangelho, a nossa escolha de servi-lo, iria causar dissensão, divisão e guerra dentro da nossa própria casa. Então, aborrecer a conduta apóstata da nossa família em virtude de honrar a Deus é legal. É assim que deve ser. Sempre com amor, sempre abraçando e recebendo os pecadores, até mesmo da nossa família e fora dela, com interesse, com a intenção de vê-los salvos, jamais deixando que uma raiz de amargura brote e prejudique tanto você como todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, lidar com a família em ocasião de divisão, de questões religiosas, com amor, mas se posicionando firme ao lado do Senhor, é o que Deus espera da gente. E isso vai causar aborrecimento. Eu espero que você tenha entendido o texto. Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você, se a tua vida está indo contra a tua vida, as tuas relações, as tuas amizades, os teus laços familiares, estão indo contra a vontade de Deus, contra o assim diz o Senhor, então aborrece essa vida, aborrece essa postura. E se você tiver que fazer com que as pessoas se aborreçam com você por causa do evangelho, que assim seja. Esteja sempre ao lado do Senhor. Ele não deve ser o primeiro na tua vida, não. Ele deve ser tudo o que você tem. Eu falei isso agora porque me veio à mente uma experiência de um jovem que acabou de ver o pastor pregar sobre a proeminência de Cristo e de como Cristo é importante na vida do crente. E depois do culto ele chegou para o pastor e disse, pastor, entendi o que o senhor quis dizer. A sua mensagem foi muito clara, o senhor disse que nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aí aquele pastor disse o que nós colocamos aqui no tema de hoje. Você entendeu errado, meu filho. Jesus não deve ser o primeiro. Jesus é tudo o que você possui, é tudo que você tem. Você deve encarar dessa forma. Jesus é tudo na tua vida. Não uma parte dela, não uma porcentagem dela, não uma classificação dentro da tua vida. Não, ele é tudo. Eu espero que você não tenha entendido errado. Abrace essa mensagem e diga para Deus, Senhor, se as pessoas tiverem que me abominar, se aborrecerem comigo, por causa das escolhas que fiz ao teu lado, que assim seja, Pai. Antes honrar o teu nome, antes obedecer a Deus do que aos homens. E se eu tiver, infelizmente, que aborrecer a minha família, se eu tiver que me separar, se eu tiver que me afastar para honrar o teu nome,
e essa for a tua vontade, porque eu estou falando simplesmente, queridos, de situações específicas. Quando uma família insiste, por exemplo, eu conversei com uma pessoa agora recentemente e disse para ela, olha, ela estava procurando um lugar para viver, porque estava com problemas, sem saber para onde ia. E eu dei um conselho para elas, procura tua família assim, assim, assim. Ah, pastor, minha família tem problemas sérios espirituais e eles meio que obrigam a gente a crerem como eles creem. Eles meio que forçam a gente, é como se eles estivessem fazendo questão de que a gente tenha a mesma crença. E são crenças pesadas, espirituais ou espiritualistas, muito além do que a palavra de Deus diz. Eu estou sendo aqui bem evasivo na história, mas eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Quando você mora dentro de um lar onde alguém está te agredindo fisicamente, o teu marido ou até tua esposa mesmo, aí você diz assim, não, o Senhor disse que eu tenho que ficar com meu marido para o resto da vida e se submeter às agressões físicas e colocar sua vida em risco por conta disso. Não, Deus não quer isso de você, não. Deus não quer isso, não. Então, em alguns momentos, a gente precisa aborrecer membros da própria família. Isso é pesado, é difícil, mas existem situações específicas. Agora, quer ver um momento em que você não pode aborrecer alguém da sua família? É você ter um marido que é alcoólatra, você ter um filho que usa drogas, você ter uma filha que se perdeu, que antes de casar acabou se envolvendo com alguém, está numa relação que você não aprova. Aí você vai abandonar, você vai desprezar essas pessoas? Não, isso seria um péssimo testemunho para a tua própria família. Se a tua família tem defeitos de caráter que você pode conviver com o poder de Deus, então você tem a obrigação de conviver, tem que amar, tem que trazer para junto do Senhor. Eu espero que você tenha entendido claramente essa mensagem. Quero convidar você a orar comigo, para dizer para Deus, Senhor, faça na minha vida o que o Senhor bem quiser. E se isso causar aborrecimento, de fora para dentro e de dentro para fora, a única coisa que eu quero é que o teu nome seja louvado. Vamos orar? Vamos pedir isso a Deus. Feche os seus olhos e venha comigo à presença do Senhor. Amoroso Deus e poderoso Pai, aqui estamos para te pedir, Pai, unção do Espírito, capacitação do Espírito, para conseguirmos lidar com essas questões que são tão complicadas dentro de casa, na nossa relação familiar. Existem pessoas que estão sofrendo muito, Pai, dentro da própria casa. Talvez aqui existam alguns agressores, como também existam pessoas que estão sendo agredidas. Pai, dê sabedoria para os que estão sendo agredidos, para que eles identifiquem se essas agressões são verbais, se são físicas. Dê sabedoria para essas pessoas saberem o que fazer diante dessas circunstâncias. Que elas amem acima de tudo. E se elas estão sendo pressionadas a abrirem mão da sua crença, da fé em Ti, de professarem aquilo que aprenderam em Tua palavra, porque estão sendo pressionadas pela família, ó Pai, que elas aborreçam essa postura da família, mas que ela entenda que precisa continuar amando a família, orando pela família. Afasta de nós o ódio, a divisão, abençoa os lares disfuncionais, para que eles encontrem o caminho na pessoa de Jesus e na orientação do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a lidarmos com este problema, pois o Senhor deixou muito claro que aquele que nega a sua própria família,
aquele que negligencia a sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Pai, nós não queremos vivenciar esta maldição. Nós queremos amar os nossos familiares até o fim, Pai. Então dá-nos sabedoria para entendermos o que devemos aborrecer e o que devemos amar. Pois essas bênçãos nós te pedimos, agradecidos, pois oramos em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele te dê a capacidade espiritual, a orientação do Espírito para entender essas questões bíblicas que são tão complicadas às vezes. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, estudar um pouquinho, a gente vai entender da forma como Ele quer que a gente entenda, como o Senhor quer que a gente entenda. Tá bom? Volta para a tua correria agora, eu devo estar nessa hora no hospital, então, em nome de Jesus, vamos seguir com a nossa vida conscientes de que estamos na presença de Deus, cuidando sempre dos pensamentos, palavras, ações e reações para a glória do nome do Senhor. Esse é o meu desejo para você neste dia. Até amanhã, se o Senhor permitir, a gente se encontra novamente.